Muito bem, meus queridos irmãos. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo, quero fazer registro também que hoje nós celebramos os 465 anos do primeiro culto protestante em nossa nação. E alguns acreditam até que das Américas, que possivelmente foi o primeiro culto de todas as Américas, né? Há 465 anos. Então, foi em 10 de março de 1557 que um grupo de quase 300 protestantes, né, alguns calvinistas, vindos de Genebra, da França, enviados até por orientação do próprio João Calvino, chegaram à Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, e ali eles desembarcaram e eles, ali no Forte Coligny, eles estiveram ali e realizaram um culto. Eles chegaram, se não me falha a memória, em 7 de março, e no dia 10 de março eles realizaram um culto. Então, o primeiro culto protestante, há 465 anos atrás. Então, é uma data para nós protestantes e reformados, já que parte daqueles nossos irmãos eram calvinistas, né, eram reformados. Então, é uma data importante para nós, né? Dia 10 de março de 1557, então hoje 465 anos do primeiro culto protestante em nosso país e possivelmente de todas as Américas. Bom, tendo dito isso, vamos para o nosso assunto, né? O nosso assunto, que é a amargura. Nós temos estudado sobre esse tema, hoje é o quarto estudo, aliás, o quinto estudo, estudo de número 5. Já tivemos 4 estudos, estamos chegando ao final, né, dessa série, e hoje no quinto estudo nós vamos falar sobre o perdão. No quinto estudo nós vamos falar sobre o perdão. Queridos, o que é amargura? Desde o primeiro estudo nós temos considerado sobre a amargura e nós vimos, queridos, que a amargura não na verdade a amargura é uma reação. Não é uma ação, é uma reação. Pessoas nos ofendem, pessoas agem conosco, por vezes até injustamente, e quando nós reagimos de forma não bíblica, pecaminosa, nós revelamos a amargura. Então, a amargura é o resultado de reagir de maneira inapropriada, ou seja, não bíblica, ou seja, pecaminosa, a uma ofensa. Nós não podemos, queridos, impedir que as pessoas falem conosco. Falem de falhar, né? Não de falar, de falhar. Nós não podemos impedir que as pessoas nos ofendam. Nós não temos controle sobre os outros, mas nós devemos ter domínio sobre as nossas ações e reações. Eu não posso impedir que as pessoas venham a falhar comigo, me ofendam, mas eu posso reagir de maneira não pecaminosa. É por isso que eu tenho insistido nisso com os irmãos, que o mais importante não é o que acontece conosco, o que fazem contra nós, mas a forma como nós reagimos. E pela graça de Deus, queridos, é possível reagir de maneira não pecaminosa, de maneira bíblica. A amargura, na verdade, é o resultado de não perdoarmos. Quando nós não reagimos com bondade, com compaixão, quando não reagimos com perdão, nós estamos então demonstrando amargura. Tá? E tendo visto o que é amargura, o texto base do nosso estudo, Efésios 4, 31 e 32, Paulo diz que não haja no meio de vocês qualquer amargura. Então nós já vimos, queridos, que a amargura é um pecado. A Bíblia diz que não deve haver no nosso meio, não deve haver no meio do povo de Deus, não deve haver na igreja do Senhor Jesus, não deve haver na nossa vida, na nossa casa, no nosso coração amargura. Não haja no meio de vocês qualquer amargura, ou seja, nenhum tipo de amargura. E aí Paulo fala também de indignação, coisas que acompanham, via de regra, a amargura. Ira, gritaria, blasfêmia, e Paulo diz qualquer maldade. Não pode haver entre vocês esse tipo de reação, de ação e reação. Paulo diz, pelo contrário, sejam bondosos. Devemos agir com bondade. O que é, queridos, agir com bondade? É fazer o bem. Não significa que eu devo ser bondoso apenas com quem é bondoso para comigo, para quem aparentemente merece. Eu devo agir com bondade, independente se as pessoas mereçam ou não.
Paulo também fala sobre sermos compassivos. O que é ser compassivo? É você agir com compaixão. É você ter compaixão de alguém, né? Então nós devemos ser compassivos uns para com os outros. E aí vejam como Paulo resume tudo isso: perdoando uns aos outros. Nós devemos, ao invés de dar lugar para a amargura, ao invés de reagirmos de forma não bíblica, devemos reagir com bondade, sendo com compaixão e com perdão. E por que devemos reagir com perdão? Porque nós somos perdoados. Hoje nós vamos ver qual é a base do nosso perdão, que é o perdão de Deus. E Paulo diz: como também Deus em Cristo perdoou vocês. O que significa, irmãos queridos, que quando não perdoamos, nós não estamos agindo biblicamente. E é possível que quem não perdoa, na verdade, está demonstrando que não obteve o perdão de Deus. Não experimentou a graça de Deus, não experimentou a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. E então ele não conhece isso, ou se ele recebeu, ele está sendo negligente, como nós veremos na parábola que Jesus contou lá em Mateus 18. Muito bem. Semana passada nós começamos a falar sobre a solução bíblica para a amargura, que para nós é o que mais interessa. Depois de termos visto o que é amargura, depois de termos visto que a amargura é pecado, como lidar com a amargura? Nós chegamos a ver também como não lidar com a amargura. Ignorar não resolve. Agir com vingança também não, né? Então, como agir? Como solucionar o problema da amargura? Primeiro, nós vimos semana passada que devemos ver a amargura como um pecado contra Deus. Enquanto não enxergarmos a amargura como um pecado, não trataremos como devemos tratar. E segundo, nós vimos que precisamos perdoar o ofensor, agir com perdão. Semana passada também, ao falar sobre o perdão, nós vimos que o perdão, aliás, essa definição eu não dei semana passada, essa definição eu coloquei agora, né? Há um livro do Chris Browns, uma tradução literal seria Desempacotando, né? Perdão. E ele dá a seguinte definição, Chris Browns: perdão é um comprometimento, e vejam, essa palavra é muito importante, comprometimento. Poderíamos usar a palavra também compromisso. Vejam que o perdão não tem a ver com sentimento. Perdão é o quê? Um compromisso, um comprometimento. Então, Chris Browns diz: um comprometimento por parte do ofendido a perdoar graciosamente o arrependido. Entra o que Paulo diz lá em Efésios 4 de bondade, compaixão, não é verdade? Comprometimento é uma reação, né, de um comprometimento por parte do ofendido a perdoar graciosamente o arrependido, de obrigação moral e assim ficar reconciliado com aquela pessoa. É verdade que às vezes não dá para manter o relacionamento, né? Mas é bom que tentemos uma reconciliação, né? Ficar reconciliado com aquela pessoa, mesmo que, isso é pesado, mesmo que todas as consequências não sejam necessariamente eliminadas. É pesado por um lado e é justo por outro, porque, como nós vimos, o perdão não significa livrar a pessoa das consequências dos erros dela. Então, eu creio que essa é uma boa definição de perdão. Perdão como um compromisso, comprometimento, né? De perdoar de forma graciosa a pessoa que nos ofendeu, buscando reconciliação com aquela pessoa, mesmo que nem todas as consequências venham a ser necessariamente eliminadas, né? E às vezes uma das consequências é, por exemplo, o não caminhar mais juntos. Às vezes não é possível mais continuar caminhando juntos. Ainda assim é possível perdoar, tá bom? Entenderam? Ficou clara essa definição, queridos, de perdão? Então não pensem mais em perdão como sentimento. Eu preciso sentir e para perdoar. Não, você não precisa sentir, você precisa decidir. Você precisa se comprometer, assim como quando casamos, né? Domingo à tarde eu vou realizar uma cerimônia de casamento e é comum quando os noivos pedem para eu falar os votos para eles repetirem, as palavras que eu digo, que o noivo diz para a noiva para o noivo é a seguinte: eu, fulano de tal, recebo a você, fulana de tal, como minha esposa. E prometo, me comprometo, né? Prometer é se comprometer. Prometo te amar, te honrar, te defender,
cuidar de você, ser fiel a você em todas as coisas. E para isso, empenho a minha honra. Percebam, é um comprometimento. A pessoa ama e o amor também é um compromisso. Aí o tempo vai passar, os anos vão passar. E a pessoa, talvez o casal não viva mais aquela mesma paixão do início, do namoro, aquela mesma atração e tudo mais. Mas o amor deve continuar, porque o amor não é um sentimento, é um comprometimento. Eu me lembro de uma certa feita a pessoa dizer assim, não, mas eu não amo mais fulana de tal, com quem eu me casei. Eu disse para ele, você entende o que é amor? Talvez você possa dizer, eu não tenho o mesmo sentimento, eu não tenho a mesma paixão que eu tinha no início. Mas amor não é questão de sentimento, é questão de compromisso. Então você deve continuar cuidando, sendo fiel, estando junto, amando por questão de comprometimento. E assim, queridos, como o amor, o perdão é a mesma coisa. É um comprometimento, é um compromisso, ok? Sim, André, fala aí no microfone, meu irmão. Os nossos sentimentos não podem definir as nossas atitudes, né? Porque a Bíblia fala também que andamos por fé e não por vista. E fé também não não é um sentimento, é uma decisão. Lá Sim. em 1 Coríntios 13 fala que permanecer esses três, que fala que a fé, a esperança e o amor. São todos decisões. Perfeito. Né? Bem, e lembrando também, né, André, complementando a sua fala, o nosso coração é enganoso. Então, viver por sentimento é complicadíssimo. Nem sempre vamos sentir o que deveríamos sentir. E aí? Eu não estou sentindo. Por exemplo, eu não estou sentindo a presença de Deus. E então eu não vou acreditar que Deus está aqui. Tem até um cântico que diz, aquele cântico antigo, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Eu creio que Deus está aqui, eu posso não sentir, tem vezes que nós não sentimos. Nós vemos na linguagem poética dos Salmos, né, quantas vezes os salmistas dizendo, sentindo, né, Deus não se importa mais comigo, indo por emoções, até que diz assim, não, deixa eu parar por aqui, porque isso é engano do meu coração. Então devemos tomar muito cuidado com o sentir. E como o nosso coração é enganoso, é complicado. Então o perdão, assim como o amor, tem a ver com compromisso, com comprometimento. Ok? Então, perdão é um comprometimento. Se é um comprometimento, se é um compromisso de três, que vai envolver três coisas aqui, muito importantes. Um comprometimento de não trazer nenhum dano para a pessoa em questão. Quando eu perdoo, eu estou me comprometendo em não me vingar, em não fazer nada para que a pessoa seja prejudicada. Sim, a pessoa errou comigo, mas quando eu perdoo, eu estou me comprometendo a não prejudicá-la. Às vezes até vão surgir oportunidades. A pessoa falhou com você, a pessoa foi injusta, a pessoa te prejudicou, mas você decidiu perdoar. E aí de repente vem uma oportunidade para você dar o troco. Às vezes cai na sua frente a oportunidade. A porta se abre diante de você para que alguém que vem perguntar da pessoa, e você tem tudo então, toda a oportunidade para então falar daquela pessoa e aquela pessoa ser prejudicada. Mas você então não faz. Por quê? Porque você resolveu perdoar. Você tem a oportunidade de se vingar e você não se vinga, porque você resolveu perdoar. Então, queridos, o perdão envolve o comprometimento de não trazer nenhum dano para a pessoa, de não prejudicar a pessoa, de não se vingar, de não fazer com que a pessoa seja prejudicada. Porque se eu estou ainda tentando me vingar, se eu arrumo meios, até talvez formas indiretas daquela pessoa de alguma forma se dar mal, eu demonstro que eu não perdoei. Aliás, um dos aspectos do perdão é que eu passo a orar pela pessoa, a desejar o bem da pessoa. Né? E é interessante que eu disse que não é baseado em sentimento, mas com o tempo, Deus é tão gracioso que com o tempo o sentimento vem. Com o tempo você já começa a sentir algo de positivo pela pessoa. Você assumiu um compromisso de amar, de perdoar, e talvez no início você não sinta isso, mas você assumiu esse compromisso. E com o tempo você passa a sentir também. Então envolve o comprometimento de não trazer nenhum dano para a pessoa. Envolve uma outra coisa, um comprometimento de não compartilhar a questão com os outros.
de não levar a questão para os outros, de não fazer fofoca, de não dizer para os outros o que aquela pessoa fez. Ó, fulano, eu perdoei aquela pessoa, mas ela fez isso, 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 toma cuidado com essa pessoa, ela é assim, 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 olha como ela me prejudicou. Não, você não perdoou. Porque quando há perdão, nós deixamos de falar da situação. Deixamos de falar para os outros daquela pessoa, né, do que aconteceu, do que ela fez contra nós. Pode até ser que alguém pergunte, fulano fez, não, isso passou, não quero falar sobre isso, não compartilhar a questão com outras pessoas. Então esse é o segundo compromisso envolvido no perdão, de não compartilhar a questão com os outros. E o terceiro compromisso, de não ficar remoendo a questão, né? De não deixar sua mente ficar obcecada pela questão. Nós falamos, queridos, que perdão não é amnésia, é verdade. Perdão não significa que você vai esquecer. Mas, quando há o perdão, há um compromisso de não ficar trazendo a memória a todo momento. Vai lembrar, às vezes você vê a pessoa, vai lembrar, mas você se negar a ficar remoendo. Sabia que é possível? É possível. O problema, queridos, é que às vezes parece que nós temos um prazer mórbido em remoer coisas que não deveríamos. Por exemplo, ficar pensando lembranças que você sabe que vão te machucar, mas você faz questão de lembrar. Você guarda até aquela foto, parece, para lembrar de vez em quando. Guarda aquela carta, guarda aquilo, eu não sei. E aí você fica alimentando aquele pensamento. Por que alimentar algo que você sabe que vai te trazer dor? Então, corte isso. Há uma batalha, meus irmãos, por vezes que é travada onde? Na nossa mente. O nosso coração traz aquilo, mas nós podemos dizer não. Nós podemos dizer, eu vou orar. Eu vou ler a Bíblia, eu vou ler um livro edificante, eu vou conversar coisas edificantes com outra pessoa. Eu me nego a ficar remoendo isso na minha mente. Mas quando a pessoa vai para a cama e diz assim, não, deixa eu pensar mais um pouco sobre isso. Deixa eu lembrar, deixa eu continuar pensando naquilo, remoendo. Remoer, lembrar não é um poder que você tem de lembrar ou não lembrar. Nós não temos esse poder. A partir de agora eu não vou lembrar mais disso. Não temos esse poder. Mas remoer aquilo, nós podemos decidir sobre isso. Tudo bem, meus irmãos? Então, não deixe sua mente ficar obcecada pela questão. Em outras palavras, não fique remoendo a situação. Lembrou? Procura colocar a sua mente. Lembra que Paulo diz lá em Efésios, aliás, em Filipenses 4, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é bom, se algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas por que é que vamos ficar ocupando o nosso pensamento com coisas do passado que nos machucaram e ficar remoendo isso, entende? André, você queria falar, meu querido? Fique à vontade. Eu já deixo o microfone com você, meu irmão, porque eu sei que você... Reverendo, e no caso, assim, eu vou dar um exemplo, né? E se no caso, lógico que você falou a questão do perdão, né? Mas se no caso, eu vou dar um exemplo, né? Se acontecer de alguma pessoa, eu ficar chateado com a pessoa, Deus perdoa, ou alguma coisa assim que, lógico, eu quero perdoar tal, mas assim, no caso, se eu puder, assim, só de ver a pessoa, ou às vezes se eu posso evitar situações com essa pessoa e eu não precisar ir ao lugar, isso é correto, ou o correto realmente é eu liberar o perdão, porque, igual você falou, eu tenho que liberar o perdão e esquecer dessa questão, tipo, se eu tenho que conviver com a pessoa, se não tem como evitar a pessoa. Sim. Há situações que você pode evitar. Há situações que você... E você precisa ver se você vai evitar porque você não perdoou, ou se você vai evitar porque de fato não faz bem para você aquele relacionamento, né? Agora, há situações em que não há como você evitar. Por exemplo, a pessoa trabalha com você, ou é um familiar, é um irmão da igreja. Então você vai ver aquela pessoa, não há como você evitar isso. Então, é bastante importante você procurar ver aquela pessoa, isso vai ser uma das coisas que nós vamos falar daqui a pouco, ver como Deus a vê, ver de forma misericordiosa, aprender a enxergar o outro da maneira como Deus, né? Então, agora, há situações que talvez seja até necessário determinada distância, né? Há casos e casos, né? E depois, eu acho que hoje não vai dar tempo de falar sobre isso, mas tem os dois níveis do perdão, que o Dr. Robert Jones trabalha no livro Em Busca da Paz, que eu quero ainda tratar com vocês. Se não der tempo hoje, a gente ainda fala mais um pouco sobre isso semana que vem. Perdoar
e isso nós vimos na semana passada, eu quero só relembrar, não significa tolerar a pessoa e seu pecado. Não é fingir que a maldade não existe. Não, não é isso que é perdoar. Tá? Perdoar não é fingir que a pessoa não errou, mas é não reagir pagando o mal com o mal. Né? Às vezes até sendo necessário confrontar a pessoa. Confrontar a pessoa, olha, você errou, e você confrontar em amor. Então não significa tolerar a pessoa e o pecado da pessoa. Perdoar não é simplesmente esquecer, nós já vimos, isso é impossível. O perdão não envolve o ofensor, não absolve o ofensor da pena correspondente ao seu pecado. Você perdoa, a pessoa vai sofrer as consequências do pecado. E se foi um crime que ela cometeu, ela vai ter que arcar com as consequências diante das autoridades, né? Diante da lei. O perdão não necessariamente precisa ser um ato conhecido do ofensor. A pessoa não me pediu perdão e então eu não vou perdoar. Não, a pessoa não pediu, não reconheceu, perdoe. Então a pessoa não precisa nem saber disso, tá? O perdão deve ser imediato e contínuo. Você não deve deixar para depois para perdoar. Perdoe imediatamente e continue perdoando. Tem esse aspecto imediato e um aspecto de processo. Tudo isso, irmãos, nós falamos na semana passada, só estou relembrando. O perdão deve marcar um ponto final e perdão cancela uma dívida. E aí é que nós vamos entrar em Mateus 18, a parábola que Jesus conta, né? Do credor incompassivo, o credor que não teve compaixão, o credor que se negou a perdoar, né? Porque o perdão envolve cancelamento da dívida. A pessoa falhou comigo, a pessoa me ofendeu. Eu devo cancelar essa dívida, eu devo perdoar. É isso que envolve o perdão. Então, na parábola do servo que não queria perdoar, ou como aparece na revista atualizada, a parábola do credor incompassivo, lá em Mateus 18, a prática de cancelar uma dívida serve de metáfora para a prática do perdão. Abra sua Bíblia, por favor, Mateus 18, peço que os irmãos também que acompanham de suas casas, como o texto é um pouco longo, eu não coloquei aqui nos slides, mas eu peço que os irmãos abram aí, Mateus 18, os irmãos estão acompanhando também pelo chat aqui, né? O Mateus Hilário, o Eduardo, o Kenji, Dona Jacira, o Gustavo, hoje o Gustavo não pôde estar presencialmente conosco, mas está acompanhando, o Marcelo Torres, a nossa irmã Dona Maria, lá com a Cecília, lá em Alphaville, seu Daniel Oliveira, Dona Ivonete Navarro, minha mãe, a Keila, o presbítero Cláudio, que está em viagem, está curtindo a viagem, está viajando, mas está acompanhando, ele e a Edilane acompanhando também, muito bom. Queridos, Mateus 18, Jesus, a partir do verso 23, conta essa parábola, mas para que a gente entenda bem, vamos ver desde o verso 21. Eu vou ler, irmãos, como eu estou com o microfone, para que os irmãos ouçam em casa, eu vou ler desde o verso 21 para entendermos o contexto do porquê Jesus contou a parábola do servo que não queria perdoar. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe até 7 vezes? Percebam, queridos, a pergunta de Pedro. Até quantas vezes alguém vai pecar contra mim que eu devo perdoar? Qual é o limite, Senhor? 7 vezes? E Pedro não chutou esse número. Há algo por trás, né, que levou Pedro a dizer esse número. Aí Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, percebam por que Jesus conta o que ele vai contar. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Irmãos, 10.000 talentos, uma quantia muito alta. Um talento equivalia a 34 quilos. Agora multiplica isso por 10.000. 34 quilos, pode ser de um metal precioso como o ouro. Em outras palavras, o que Jesus nessa parábola, nessa história está contando é o seguinte: alguém que devia a um rei uma quantia astronômica. Ele iria precisar de milhares de anos para conseguir pagar essa quantia. Ou seja, em outras palavras, uma quantia, humanamente falando, impagável. Para uma pessoa comum, talvez para um multibilionário, não. Mas não era o caso. Era uma pessoa comum que tinha uma dívida que ele nunca iria conseguir pagar.
Ok? Tudo bem até aqui? Então ele devia 10.000 talentos, uma quantia astronômica. Verso 25. Não tendo ele, porém, com que pagar, e não havia como ele pagar mesmo, o senhor desse servo ordenou, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Irmãos, aqui também eu acho muito significativo observar que aquele homem que tinha uma dívida impagável, diante da sentença de que ele, a mulher, os filhos fossem vendidos, ele diz: tenha paciência comigo e eu vou pagar tudo ao Senhor. Ele tinha como pagar tudo ao Senhor? Não. Ele está fazendo uma promessa que ele não iria conseguir cumprir, né? Eu poderia ter dito: olha, me perdoe dessa dívida, eu não tenho como pagar, mas ele diz: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Verso 27. E o Senhor daquele servo, olha a palavra que aparece, pelo menos na Nova Almeida atualizada, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Como é que o senhor daquele servo agiu? Ou reagiu àquela dívida, aquele devedor? Agiu com compaixão, agiu com bondade, percebem? E perdoou, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Ok. Aí, então a gente imagina, aquele homem deveria sair de lá saltando de alegria, celebrando, né? Abraçando todo mundo, né? Saindo, porém, aquele servo, verso 28, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários, o denário era a moeda romana de prata, era o pagamento por um dia de trabalho. Então, se você pensar, se um denário era pagamento de um dia de trabalho, 100 denários, dava pouco mais do que? De 3 meses. Dava pouco mais de 3 meses de trabalho. 3 meses daria 90 dias, não é verdade? Daria pouco mais de 3 meses de trabalho. Ou seja, aquele homem foi perdoado de uma dívida astronômica de bilhões, encontra alguém que devia coisa de 3 meses de salário. Não é um dinheiro que você anda com ele no bolso, mas é uma dívida muito possível de ser paga. Uma dívida, eu não sei se eu posso usar a palavra infinitamente, mas muito, muito, muito menor do que a dívida que o homem tinha com o rei. Muito bem, continua, né? Então, na continuidade aí do verso 28, agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Olha a situação. Ele agarra o sujeito, ele havia acabado de ser perdoado de uma dívida astronômica, impagável, encontra alguém que devia tão pouquinho para ele. Segura assim, ó, começa a sufocar. Segura aqui, ó, pelo colarinho, começa a sufocar, dizendo: você me paga o que você me deve, ou eu vou lançar você na prisão. Bem, no verso de número 29, diz assim: então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. A mesma coisa que ele fez diante do rei, né? Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Bom, até aqui, daqui a pouco a gente continua lendo, até o verso 30. Bom, a gente ouve uma história como essa, é revoltante, não é? Você pensa, mas que sujeito descarado, que sujeito terrível, mal agradecido, acabou de ser, né, perdoado de uma dívida enorme, astronômica, encontra alguém que devia tão pouco, e tem coragem de não perdoar e lançar na prisão. Verso 31. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão, olha a palavra aí, compaixão, do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Esse assim como eu tive não faz lembrar Efésios 4? Assim como Deus nos perdoou em Cristo.
Verso 34. E indignando-se o Senhor, entregou aquele servo aos carrascos, né, aos verdugos, como aparece na Ara, né, até que ele pagasse toda a dívida. Agora, meus irmãos, olha a conclusão, como a coisa é muito, muito séria. Jesus respondeu à pergunta de Pedro: até quantas vezes eu devo perdoar alguém que peque contra mim? Verso 35, Jesus conclui dizendo: assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo, não é da boca para fora não, se do íntimo não perdoarem, cada um a seu irmão. Como eu disse, a gente lê essa história e dá até uma revolta, porque você diz, como a pessoa foi capaz disso? Agora, irmãos, pensem comigo. O que nós fizemos contra Deus? O que nós fizemos contra Deus? Paulo, em Romanos 3:23, diz que todos pecaram. Então, nós estamos incluídos naquele todos. Tirando Jesus, que não pecou, todos pecaram. Nós estamos incluídos. Lá em Romanos 6:23, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, diz que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos salvou. Ele nos deu vida. Paulo diz, pela graça nós somos salvos. Irmãos queridos, nenhum de nós merecia nada de bom da parte de Deus. E o que Deus fez, vejam, não foi simplesmente dizer assim, você pecou, você merecia o inferno, mas tudo bem, deixa para lá. Não foi isso não. Lembre-se, o justo juiz, ele não simplesmente diz assim, deixa para lá. A pena tem que ser satisfeita. Então, meus irmãos, às vezes a gente não pensa no quão profundo é isso. Deus, o justo juiz, precisa executar a pena. Mas Deus resolveu agir com compaixão para conosco, com amor. Nenhum de nós merecia nada de bom. Deus envia o seu Filho, que obedece de forma perfeita em nosso lugar, porque nós não obedecemos. Adão não obedeceu, veio o segundo Adão, obedeceu de forma perfeita toda a lei de Deus e mais. Ele morre na cruz e derrama seu precioso sangue para pagar a dívida, a ponto de Jesus dizer assim, está consumado, está pago. Irmãos, percebem? Nós vamos ver, se Deus permitir, no próximo domingo, Pedro dizendo o seguinte: se vocês consideram que são filhos de Deus, se vocês chamam a Deus de Pai, então, olha, vocês precisam agir, viver com temor. Ele começa dizendo, repetindo as palavras de Levítico, sede santos, porque eu sou santo. E se vocês são filhos de Deus, não brinquem com Deus. Não brinquem com Deus, porque não foi por qualquer preço que vocês foram resgatados da vida que vocês levavam. Não foi prata, não foi ouro, não foi denários, não foram talentos. Pedro diz o quê? Foi o precioso sangue de Cristo. Irmãos queridos, nós fomos perdoados. De quantos pecados? De todos. E não foi porque Deus disse assim, deixa para lá. O preço foi pago, alguém pagou. E não foi qualquer preço. Cristo pagou com a sua própria vida, com o seu próprio sangue. E aí, meus irmãos, nós somos perdoados de toda a dívida. Aí vem alguém e falha com a gente. Alguém que comete algo, nos ofende. E aí a gente olha para aquilo e diz assim, eu não perdoo. Irmãos, há como comparar? O que nós fizemos contra Deus, o que nós continuamos a fazer porque nós continuamos pecando. Há como comparar as nossas ofensas contra o Deus Santo com algo tão pequeno que alguém faça contra nós. Deixa eu dizer uma coisa, não importa o que alguém fizer contra você, diante do que nós fizemos contra Deus e continuamos fazendo, isso é algo infinitamente menor. Aí essa parábola que Jesus conta passa a fazer mais sentido, não faz? Quem é o sujeito que, depois de perdoado de uma dívida impagável, humanamente falando, e sufoca o outro dizendo, você tem que ser perfeito comigo, você tem que me pagar, eu não te perdoo? Quem é esse sujeito? Somos nós, quando nós não agimos com compaixão, quando nós não agimos com misericórdia, quando nós não
perdoamos. Porque se nós fomos perdoados por Deus, como é que nós vamos nos negar a perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que pegam contra nós? Ou seja, o perdão exige, como diz aí no slide, que alguém tome sobre si o custo do que é devido. Então, exige, como Deus cancelou a nossa dívida, como a nossa dívida, e a Bíblia diz isso, e nós cantamos um cântico, né, baseado nesse texto, a nossa dívida que foi cravada na cruz, né, nós devemos cancelar a dívida que os outros têm, né? A nossa dívida em relação a outros, nós devemos também cancelar. Então percebam, queridos, que a falta de perdão transforma aquelas pessoas que foram ofendidas, as vítimas, em vitimizadores. A pessoa falhou contra mim, a pessoa me ofendeu, a pessoa pecou contra mim. Mas quando eu não perdoo, eu passo a ser um vitimizador. Eu deixo de ser alguém simplesmente que foi ofendido e eu passo a pecar também, porque eu estou me negando a agir com compaixão, com bondade, com amor, sendo que Deus agiu assim para comigo. Então, de vítima, eu passo a ser um vitimizador. Daí, nós lemos que o servo da parábola não perdoou, pelo contrário, ele agarrou e sufocou aquele que lhe devia. Nós vimos isso no verso 28. Quando deixamos de perdoar, somos ativos, não passivos. Nós não estamos sofrendo. Uma coisa é você sofrer algo, né? A pessoa te ofendeu. Quando você não perdoa, você não está sendo passivo, você está sendo ativo. Você está deixando de fazer algo que você deveria fazer, né? A falta de perdão tem um custo alto. E o custo é muito, muito alto. Então nós lemos Jesus dizendo, quando nós agimos assim com falta de perdão, é assim que Deus vai agir assim conosco. Quando Jesus nos ensina a oração dominical, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E depois Jesus complementa, né, sobre essa questão do perdão. Praticar o perdão é fácil? Não é fácil. É agradável? É natural? Nada disso. Aliás, o Evangelho não está na ordem do natural, do ordinário, está na ordem do extraordinário. O Evangelho é algo extraordinário. Nós tivemos, né, no ano passado a exposição do Sermão do Monte, e é extraordinário Jesus dizer assim, ouvistes o que foi dito, né? Não matarás, eu porém vos digo, se você odiar, você está quebrando. Né? Não é algo extraordinário isso? Não é só que eu não possa tirar a vida do outro, eu não devo odiar. Jesus fala sobre amar, sobre perdoar e amar aqueles que nos perseguem, orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos ofendem, amar, orar por aqueles que nos fazem o mal. É extraordinário isso, não é? E Jesus dá essas ordens para os seus discípulos porque nós recebemos o amor de Deus. E Paulo em Romanos diz que o amor de Deus foi derramado em nós. E lá no Sermão do Monte Jesus diz mais. Tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, o que Jesus diz? Façam vocês também a eles. Não é questão de, não faça o mal que você não quer que o outro faça para você. Isso é bom, não fazer o mal que você não quer que o outro faça, né? Confúcio disse isso. Ok, Jesus vai além. Não é você simplesmente, o outro lá, eu aqui, eu não vou fazer o mal para você, que eu não quero que você me faça o mal. Tu no teu cantinho e eu no meu, né? Tinha até um cântico assim, né? Jesus vai além. Tudo que você quer que o outro faça para você. Se você quer que o outro te perdoe quando você falhar, se você quer que o outro haja com compaixão quando você falhar, que o outro seja misericordioso, amoroso com você, perdoador, faça isso, haja dessa forma. Então, irmãos, o Evangelho está dentro do extraordinário. Então, praticar o perdão não é fácil. É mentira dizer que praticar o perdão é fácil, é natural. Não é natural porque nós somos pecadores. E custa caro. Custa caro porque é você cancelar uma dívida. Agora custou muito mais caro para Jesus, porque Ele pagou com a própria vida. Irmãos, a amargura destrói a pessoa e os relacionamentos daqueles que não perdoam. Esse é o custo. Você quer cobrar aquela dívida? Você quer dizer como o servo da parábola, dizer, eu não vou perdoar não. Ok? Mas isso vai sair muito caro para você. Vai sair muito caro para você.
O perdão, então, faz uma promessa tripla que nós vimos ainda há pouco, né? De não levantar essa ofensa de novo, nem usá-la contra você, não fofocar, nem difamar, né, por causa dessa ofensa, e não remoer essa ofensa, tá? Esse compromisso, comprometimento triplo que nós falamos ainda há pouco, tá bom, queridos? Ok, tudo bem? Há muito ainda que nós poderíamos falar dessa parábola que Jesus conta, mas eu quero trazer aqui alguns passos para o perdão. Há um livro de uma série sobre família que o pastor Batista David Merck e a sua esposa Sue, eles escreveram. Eu não me lembro o nome de um outro autor que escreveu com eles. E dentro dessa série, eles trazem esses passos para o perdão que eu quero compartilhar com vocês. Há algum tempo eu mandei e-mail, né, para o Dr. David Merck, pedindo a ele, né, que pudesse compartilhar, se ele autorizava compartilhar. Tem um livro dele que fala, é uma enciclopédia sobre família, né? E no ano passado eu dei alguns estudos baseados, e ele disse: meu irmão, eu escrevi para isso, para que seja compartilhado para a igreja de Cristo. Então, por isso eu estou usando aqui sobre autorização, né? Então, quais os passos para o perdão? O Dr. David Merck diz: identificar as ofensas específicas que a outra pessoa cometeu contra mim. Eu preciso identificar, porque muitas coisas nós até comentamos aqui não são pecados contra nós. Às vezes a gente interpreta: a pessoa fez algo de mal contra mim, ela não fez aquilo que eu queria que ela fizesse. Tem coisas que não são pecados contra nós, né? Agora, tem coisas que são ofensas. Então a primeira coisa é identificar ofensas específicas que o outro cometeu contra mim. Ok? E aí você identifica. Segundo, arrependa-se do seu próprio pecado, confessando-o a Deus. Nós não somos pessoas perfeitas, nós também pecamos. O problema é que nós temos a maior facilidade de enxergar o pecado dos outros. Daí no Sermão do Monte também, Jesus dizer, né, falar da pessoa que tem uma trave no olho e consegue enxergar o cisco no olho do outro. Jesus diz assim: hipócrita, vai primeiro tirar a trave do seu olho para depois você ajudar o outro com o cisquinho no olho dele. Então, queridos, antes de nós, né, tratarmos em relação aos que nos ofendem, e o que nós temos feito contra Deus, e às vezes contra as outras pessoas, olhe primeiro para você. Acerte a sua situação com Deus, confesse o seu pecado, confesse a Deus, né, verdadeiramente arrependido. Terceiro, conte o custo de não perdoar. Nós acabamos de falar que o custo é muito alto. Considere. O que vai custar você não perdoar? Lembra da ideia do copo de veneno que você toma, querendo que o outro morra? A amargura, a vingança é isso. É você tomar um copo de veneno querendo que o outro morra. Vai fazer mal para quem? Para você mesmo, né? Então considere o custo de não perdoar e lembre-se que o custo é muito alto, só vai fazer mal para você. Quarto, veja a pessoa que você está perdoando pela perspectiva divina, o que eu falei, André, aquela hora. Às vezes você não vai conseguir deixar de conviver com a pessoa, você precisa enxergar a pessoa da perspectiva divina. O que é enxergar alguém da perspectiva divina? Assim como Deus me perdoou, eu devo enxergar a outra pessoa como alguém que precisa de compaixão, que precisa de misericórdia, que precisa que eu seja paciente, que precisa que eu haja com bondade, com amor. Assim é enxergar da perspectiva divina. Quinto lugar, ore pela pessoa que você está perdoando. Meus irmãos, esse é um desafio bastante interessante e faz muita diferença. Você sabe que tem que perdoar. A pessoa te magoou, a pessoa te ofendeu, a pessoa pecou contra você. Ok, você sabe que tem que perdoar. Você sabe, já aprendeu que não é um sentimento, é uma decisão, é um compromisso, é um comprometimento. E você então vai tomar essa decisão. E isso vai ser acompanhado de que forma? Com oração. Mas não é oração imprecatória, não. Senhor, pesa a mão sobre esse miserável que me fez esse mal. Que o Senhor... Não é oração imprecatória, não. É oração pedindo para que Deus tenha misericórdia. Senhor, essa pessoa falhou comigo. Que o Senhor tenha misericórdia, mude o coração dessa pessoa. Ele tem agido mal. Que o Senhor transforme, que o Senhor, às vezes é necessário conversão, né? Ou se alguém que já pertence ao Senhor, é necessário que Deus, né, trate com a pessoa para que ele se arrependa. Enfim,
que Deus corrija a pessoa, né? Mas é orar, pedindo a Deus que tenha misericórdia, que abençoe, que mude. Sexto, libere as ofensas que a pessoa cometeu contra você e cancele a dívida dele ou dela. É a parábola que nós ouvimos há pouco, que nós lemos há pouco lá em Mateus 18. Cancele a dívida, resolva não cobrar mais isso. A pessoa fez isso contra mim, eu não vou me vingar. Eu resolvo cancelar a dívida, essa pessoa não me deve nada. E quando eu lembrar, eu não vou remoer, porque a pessoa não me deve nada. Eu não vou jogar na cara da pessoa, eu não vou falar para os outros, porque eu cancelei a dívida. Se a pessoa não me deve mais nada, acabou. Por isso que nós falamos, perdoar é pôr um ponto final, tá? Ainda que eu venha a me lembrar da situação. Sétimo e último lugar, reconstrua relacionamentos. Um dos alvos do perdão é você reconstruir o relacionamento dentro do possível e sábio. Que às vezes não é possível e não é sábio você se colocar sobre uma situação que a pessoa vai continuar te prejudicando, que a pessoa vai continuar te ofendendo, que a pessoa vai continuar te fazendo mal. Tem situações que você perdoa e se afasta. Tem outras situações que o ideal, você se reconcilia. Okay? Que é o ideal, mas nem sempre vai ser possível esse ideal, tá? Como o Dr. David complementa, talvez não seja possível voltar o tempo e reconstruir o relacionamento como era antes. Infelizmente, às vezes não. Mas há passos concretos que podem ser tomados, tanto quanto depender de você, para reconstruir o relacionamento. Lá em Romanos 12, irmãos, Romanos 12, verso de número 18, o apóstolo Paulo escreve: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Tem situações que não dependem de nós? Tem. Você perdoa a pessoa, você quer se reconciliar e a pessoa se nega. Não quero. Você vai fazer o quê? Vai forçar a pessoa? Vai obrigar a pessoa? Não. Né? Não. Às vezes, casos que infelizmente acontecem, um dos cônjuges, né, falha com o outro, comete adultério, às vezes até abandono, e o outro cônjuge age de que forma? Perdoa. Perdoa. E está disposto a se reconciliar. Mas o cônjuge diz assim: não, eu não quero mais você, não quero mais. Como é que você vai fazer? Vai obrigar a pessoa? Não tem como, né? Não tem como. Ou você falhou e se arrependeu e pediu perdão, mas a pessoa não quer mais relacionamento com você. Você não pode obrigar, né? Ou a pessoa, você perdoou, a pessoa te fez mal, te prejudicou, você perdoou e a pessoa continua fazendo mal, continua te prejudicando, podendo até, né, fazer mal fisicamente a você, ameaçando a sua integridade física. Você deve perdoar? Deve. Mas você deve continuar se colocando numa situação de risco? Não. Há casos que é necessário você se afastar. Porque o mandamento não matarás tem como base o quê? A preservação da vida. O não assassinarás, né? Não matarás ali é não assassinar. Tem como base a preservação da vida. Por que você vai se colocar, por exemplo, uma mulher? Essa semana nós comemoramos, né, o Dia Internacional da Mulher, e tristemente muitas mulheres continuam sendo alvos de violência. Coisa terrível, terrível, que a Bíblia condena, né? As pessoas dizem que, tem gente que diz que a Bíblia é um livro machista. O quê? Como a Bíblia defende a mulher, como o Senhor, né? Então, eu não posso dizer para uma esposa que diz assim: pastor, olha, o meu marido tem me agredido, me ameaçado de morte. Eu vou dizer para ela que ela deve perdoar. Porque ela não perdoar vai fazer mal para ela. Mas eu não vou dizer para ela: não, pode se perdoa e continua lá do lado dele. Não posso dizer uma coisa dessa para ela. Há momentos que é necessário o quê? A pessoa se afastar. E vejam, eu não sou uma pessoa que defende o divórcio, porque a Bíblia não defende o divórcio. O que eu estou dizendo é que há situações em que é necessário, por causa para preservar a vida do outro, que a pessoa se afaste. Tá? Agora, são casos, né, específicos, pontuais. Na maioria das vezes é possível o perdão e a reconciliação. O que é maravilhoso, né? Quando você perdoa e se reconcilia. Mas há casos que o perdão vai existir, mas não vai haver a reconciliação, ou seja, como era antes.
e muitas vezes nem depende de nós, porque o outro não muda, o outro não se arrepende, o outro continua te machucando, te prejudicando. Tudo bem, meus irmãos, entenderam? Então esses 7 passos para o perdão, eles são bastante interessantes, ok? Muito bem, meus irmãos, alguém tem alguma pergunta, algo a complementar? Thaís, você pode passar o microfone para ela, André, por favor, meu irmão? Irmã Thaís. Então, pastor, eu achei interessante esse último ponto que o senhor colocou do relacionamento que a gente tem que ter com a pessoa quando a pessoa ainda continua pecando contra você. Uhum. Porque queria entender um pouco, porque assim, no caso dessa senhora que o senhor deu o exemplo, ela estava correndo risco, né? Uhum. Mas e no caso de uma pessoa que continua pecando contra você, ela continua te ofendendo, não te ferindo no seu físico, Sim. mas te ofendendo com o pecado que ela está transgredindo ali, esfregando aquilo na tua cara o tempo inteiro. Aí você toma a decisão de perdoar a pessoa. Mas o me afastar dessa pessoa seria correto ou não? Assim, se eu perdoei, eu não tenho que tentar ter um relacionamento normal com a pessoa? Sim. Mesmo sabendo que esse pecado fica sendo o tempo inteiro. Isso que eu tenho um pouco de dificuldade, assim, porque às vezes o que eu tenho a impressão que tem um abismo, um espaço aí, porque eu vejo que não é apenas comigo essa dificuldade, mas com as minhas irmãs também, a gente passa por essa mesma dificuldade. E o que elas falam, assim, é que elas usam o termo assim: ah, Thaís, mas se a gente ficar dando muito envolvimento com a pessoa, dá a impressão que a gente está sendo conivente com o pecado da pessoa. Então, eu queria entender melhor, assim, como que funciona, né, esse espaço assim de você perdoar a pessoa, você se relaciona com a pessoa, mas deixar claro para a pessoa que você não está sendo conivente com aquele erro que a pessoa está fazendo. Eu acho um pouco difícil isso para mim. Realmente é uma situação assim, e cada caso é um caso, mas a Bíblia diz: no que depender de vocês, tenham paz com todas as pessoas. No que depender de nós, então às vezes vai exigir que você continue se colocando ali, e como o perdão também é um processo, é continuar perdoando, é muito mais prático, sendo bem sincero, é muito mais prático você se afastar. A questão é, eu me afastar, eu estou fazendo isso porque eu estou só pensando em mim? Em geral é. Né? E se a Bíblia diz que eu devo ter paciência... É. Mas não a gente não deveria continuar assim. Deveríamos, depois que perdoar, enxergar a pessoa da forma bíblica, né? Que a pessoa é pecadora, ela não é perfeita, e seria muito mais cômodo eu me afastar, mas a pessoa por vezes até vai precisar de mim. Então eu fico pensando, por exemplo, em relação ao nosso relacionamento com Deus. Irmãos, quando a gente lê Oséias, a gente não precisa de ler Oséias para enxergar isso, basta a gente ver a nossa vida, mas é muito forte. Deus manda o seu profeta, né, tomar uma mulher, que era uma mulher de prostituição, e tomar aquela mulher para si. E Oséias obedece e toma aquela mulher para si. E cuida dela, alimenta. O que ela faz? Ela o trai. Aí Deus vai lá e fala assim: toma essa mulher, compra, paga por ela. Alguns estudiosos acreditam que é a mesma mulher, Gomer. E ele vai lá e a compra, paga por ela e a toma como esposa. E cuida dela, mesmo ela tendo feito tudo isso com ele. E aí Deus diz assim para o povo, agora diz assim para o povo, Deus fala para Oséias: é assim que vocês me tratam. O povo de Deus. É muito forte, irmãos. E aí Deus diz assim: como eu deixaria vocês, ó Efraim? Como eu deixaria vocês? Não é porque vocês não pecam contra mim, mas é porque eu os amo. Então, meus irmãos, é muito forte isso, não é? Quantas vezes nós pecamos contra Deus?
De vez em quando? Todos os dias? Uma vez por dia? Algumas vezes por dia? E como Deus trata conosco? Irmãos, o que eu tenho pensado, Thaís, é isso, como Deus tem tratado comigo, como Deus tem sido compassivo, como Deus tem sido paciente. E como eu me negaria, né, como eu disse, há situações que você precisa se afastar, porque até por mandamento bíblico, né, para preservação da vida, da integridade física. Mas há coisas que você vai pedir a graça de Deus para suportar, para perdoar, E se Deus age assim conosco, Ele nos dá a graça para conseguirmos agir assim com o outro. Dizer que é fácil? Não estou dizendo. O fácil é se afastar. Aliás, é isso que eu tenho ouvido, né? Relacionamentos tóxicos. Pare de perder tempo com gente que, assim, se afaste de pessoas tóxicas. Sim, isso é um mais fácil. Agora, não significa que é o bíblico. Porque Deus não se afasta de nós, Deus tem sido perdoador, paciente, misericordioso. Por que eu vou me afastar das pessoas, né, difíceis, né? Então, né, Josi quer falar? Então, o microfone está aí. Pensando sobre isso também, eu fico pensando um dos processos também do perdão é você conseguir não ter mais aquele sentimento ruim ao olhar para a pessoa. Quando você perdoa, a pessoa não vai mudar porque você perdoou, mas você vai mudar por ter perdoado. Então, você vai mudar o seu modo de ver a pessoa. Então, a pessoa vai continuar cometendo os erros que ela costuma cometer, mas só que quando você olhar para ela, você vai olhar com aquele olhar que o Senhor falou, com o olhar de Deus, como que Deus olha para ela, vendo que ela é uma pecadora, como você também é, mas só com aquele sentimento mais de que eu posso fazer para ajudar? De compaixão, de misericórdia. Isso. O que não significa que a gente não deva confrontar a pessoa, como a Thaís falou. Dizer para a pessoa, olha, você está errando, você continua errando. Então, confrontar a pessoa, né? E se ela for, né, uma serva do Senhor, há meios disso ser tratado, inclusive levando para o conselho essa pessoa ser disciplinada, né? Agora, se não é, mas continuar orando pela pessoa e confrontando, dizendo, olha, você está errado, você está me fazendo mal. Né? Às vezes é um familiar, né, um filho, um pai em relação ao filho, que o filho vai dizer, olha, pai, você continua falhando comigo, mas eu te perdoo, eu estou orando pelo Senhor. Ou é um cônjuge, olha, você continua falhando comigo, eu te perdoo, mas você está falhando comigo. É não deixar de confrontar a pessoa, mas não deixar de perdoar. Até essa questão também do confrontamento, quando eu estava passando ali, eu estava pensando nisso. A questão, quando você vai confrontar uma pessoa e você já perdoou, a forma de confrontar também é diferente. Confrontar em amor, né? Você consegue confrontar em amor. Isso, não confrontar para você, tipo, já soltar aquele sentimento ruim que você está e já bater de frente e ter até mesmo uma discussão. Mas tem um confrontamento em amor ali, porque você já perdoou o que aconteceu, então você consegue já analisar melhor o que a pessoa te fez, né? Que às vezes a ofensa não é nem tão grande quanto o sentimento que causou dentro de você. Mas aí você vai com aquela ira, com aquele sentimento ruim para confrontar a pessoa, acaba saindo uma discussão. Agora, quando você já perdoa e vai confrontar a pessoa, o confrontamento é diferente. Traz crescimento para os dois, né? E é uma oportunidade de você desenvolver o amor, que também não é um sentimento, mas é uma decisão, né? Ok? Então, se possível, eu quero ainda falar sobre isso, semana que vem, falar sobre os 2 níveis do perdão, e nós vamos entrar novamente nessa questão, viu, Thaís? Ok, meus queridos, agradeço a vocês pela atenção, aqueles que nos acompanharam também até aqui, né, de suas casas, que acompanharam à distância, os irmãos, né, que nos auxiliaram para a transmissão, nosso irmão diácono Marcos Xavier, nos auxiliando ali à porta, que Deus abençoe muito a vocês. Lembrando, queridos irmãos, próximo sábado, as irmãs, aí a programação muito especial, Thaís, Josi, o Encontro das Mulheres, próximo sábado, né, dia 12, às 15 horas, Encontro das Mulheres, tá bom? Vocês estão convidadas, todas as mulheres da igreja estão convidadas, convocadas para participar do Encontro das Mulheres, com certeza vai ser um trabalho muito abençoador. Um pouco mais tarde no sábado,
programação dos adolescentes e jovens também, os adolescentes às 18 horas, os jovens às 19 horas, tá bom? E domingo, o culto matinal às 9 da manhã, a escola dominical às 10 horas da manhã e o culto vespertino às 19 horas. Algum aviso mais, queridos irmãos? Alguém tem algum aviso mais? Não? Então que Deus abençoe a todos, dando um ótimo restante de semana, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e nos ajude até aquele cântico que diz assim, né? Dá-me um coração igual ao teu, né? Para que a gente possa amar como o Senhor amou, perdoar como o Senhor perdoou, que assim seja, para a glória de Deus e para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos.